É. Tá. Então, voltando aqui. Por ser estático, eu não tenho distância. Ponto A. Ponto B. Olha que legal. Essa forma de trabalhar aqui com a conexão permite que seja feita apenas uma chamada ao banco de dados. Ele só vai abrir uma conexão. Ele não vai ficar abrindo um monte para mim. Entendeu? Agora, por que ele não vai abrir um monte? Por que ele não vai abrir um monte? Porque chamou uma vez só, né? Tá, mas por que ele não abre um monte? Abrir Porque um eu monte estou de usando. conexão? Ele não vai abrir um monte que eu estou abrindo no meu construtor. Não, você sabe por... Eu vou explicar por que eu estou fazendo essa pergunta. Qual que é o problema mais comum de conexão com o banco de dados na Integrator, André? O pessoal abre várias. E daí não fecha ela. Não fecha, aí excede o limite da pauta. Exatamente. É o loop lá, Esdras, que eu estava me referindo. O cara gera um loop. Todo banco de dados, todo servidor de banco de dados, ele tem um limite. Não é ilimitado. Então você vai abrindo, chega uma hora, dá um limite e dá um erro no seu sistema. Entendeu? Ele continua tentando abrir, não consegue, e ele continua tentando, não consegue, aí dá um erro de processamento, erro de memória, erro, pum, cai. Ele não aceita a falha na conexão e fica quieto, né? Ele continua tentando. Se você deixar em loop, sim. Vamos ver se ele consegue atender agora.
Desculpa, gente. Vamos lá. Onde eu parei aqui? Bom, a conexão, então, quando eu chamar cadastro DAO, ele abre a conexão aqui na minha fábrica de conexão, mas não fecha, tá? Não fecha. Por enquanto, não fecha, tá? O nosso CRUD tem que ter o insert, o read, o update e o delete. Então, o primeiro método que eu vou fazer aqui é o de salvar. Como vocês fizeram aqui o POJO, cadastro, então o que eu vou passar para ele aqui? Ó? Cadastro. Entendeu? Então, o meu método responsável por fazer o insert. O que eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que colocar aqui aquelas instruções de inserir. Eu vou copiar aqui uma parte do que já tinha sido feito. O creating read aqui, tá vendo? Aqui, ó. Esse é de inserir. O que eu preciso para inserir? Eu preciso do execute ou do... O correto é usar o prepare statement. Esse aqui só estou usando o execute. Eu vou pegar aqui do update mesmo, ó, que eu preciso disso daqui, ó. Prepare statement. E aí eu passo as informações e faço a execução. Vou chamar aqui a interface prepared statement. Não vou inicializar ela, por isso para mim. A conexão. A interface da conexão. Vou sempre colocar o try, tá? Aqui eu pego a conexão. Que conexão? Essa conexão aqui, ó. Chamei o DAO, ele abriu a conexão e jogou aqui nessa instância global, tá vendo? Instância privada global. Aqui eu pego essa conexão e aí permite eu trabalhar com ela, ó. E eu jogo a SQL aqui. Eu fiquei um pouco afetada das coisas por causa dos sonhos. E agora que eu voltei, é tudo de ponta cabeça. Aí vocês devem estar se perguntando, por que eu estou fazendo isso daqui? Porque eu vou ter que passar como parâmetro. Né? Cada um dos itens eu tenho que passar como parâmetro aqui no cadastro. Aí como é que eu faço? O primeiro inteiro é um set int. Aí eu vou colocar aqui, ó, um que se refere a esse daqui, ó, a interrogação. Você vai perguntar para ele, tipo, conversar sobre isso? A coisa de sabia do meu lance, no habitat. Lembrando que eu estou criando esse método aqui, tá? Para usar depois o meu POJO preenchido e passar ele aqui. A gente já vai testar isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que a gente fez na aula passada, só que lá foi fragmentado, aqui está sendo completo. Que a Tônia quer ouvir. Porque ela não está do seu lado. Sim. Ela sabe quanto. É que aqui tem o nome, o que mais? Tem o CEP, né? CEP. Não, é endereço CEP, né? É isso, né? É, endereço. Então, vou até copiar, que agora eu tô com preguiça. Oh, meu Deus. Hã?
Então, quando eu for salvar, eu passo um cadastro preenchido. Ele vai fazer essa execução para mim. Caso dê erro, eu posso ter vários tipos de erro, tá? Por exemplo, PS execute update. Não era só PS execute? Não poderia ser? hã? Agora você colocou PS execute update, né? Não é só PS execute? Não porque eu estou usando o prepare statement. Ah, Eu estou preparando a minha execução. Como é que funciona o prepare statement? Enquanto que o execute, ele executa na hora, é um código que a gente chama atômico, né? Ele chamou, executou. Esse aqui ele abre a execução, realiza essas operações, preenchendo cada um dos campos, para que ele feche toda a instrução SQL. E aí, quando você chama esse execute update, ele faz todo o preenchimento e se comunica com o banco para poder dizer, ó, a SQL completa é essa, joga lá no banco de dados, entendeu? perfeito. Da outra vez a gente mandava fazer uma execução atômica, que era essa aqui, ó. Já estava no insert, já estava tudo aqui, ó, tá vendo? Então ele já executava direto, executa isso aqui. Ele não tinha uma preparação para a execução, ele já executava. No exemplo que eu mandei para você, eu tinha feito um execute, mas preparando dessa forma aí. Eu usei o prepare state, mas eu Existe uma leve situação que você, executando dinamicamente, diretamente, como você fez, pode gerar problema. entendi. O correto é preparar e fazer a execução assim que ele finalizar. O Edson, o ID que você está colocando aí, se ele auto se preenche, você não declarar ele depois, não muda nada, né? Ele vai entrar por default na sequência lá. Porque aqui eu estou colocando tudo. Na verdade, se ele é alfanumérico, que eu nem lembro, né? Deixa eu ver aqui. Que o meu não é alfanumérico. Não tá, Mas né? o de vocês sendo alfanumérico, o meu não é. O de vocês sendo alfanumérico, você simplesmente omite, né? Você deixaria só nome, endereço, tal. Você omite. Então você vai ter que passar null, fazer um null, então não precisa. Você omite isso daqui, ó. Omite. Tá? Aí esse aqui passa a ser o 1, esse o 2, esse o 3, entendeu? Você omite. É que o meu eu não vou poder omitir, porque o meu não é. Foi incrível. Eu tô bem feliz que a Terra e o Joe estejam sentando sozinhos. Quer saber por quê? É isso que acontece quando se invade uma festa. Como se sente sobre a chata e o Todd? Quem? A chata, aquela chata. Seria bom se ela usasse aquele chapéu de vaqueiro. Ela devia estar usando uma droga de curativo depois de tanto mentir, né? É difícil, sabe, perdoar. Por isso eu ainda estou confuso por estarmos no mesmo local que quero estar. Eu vou falar com a Antônia. Você vai falar com a sim? Se a Antônia falar com você, eu vou ficar chateada, porque ela não está falando comigo. Você se dá bem com alguém? É a primeira vez que vê o pessoal? Já que tá boa, Essa é né? a primeira vez que eu vejo o pessoal. Depois daquilo, eu disse oi. Fechar. Um abraço, ela tá com cara de mãe. Quais fechados eu tenho Uma aqui? passada de meninas, eu senti falta delas. Sabe, de um jeito estranho, mesmo que somos meio que gigantes. Brigamos muito, mas a Baiana recusou meu abraço. Esse natural, o jeito que ela tem aqui. Ai, meu Deus, eu esqueci o quanto elas podem ser grossas. Lembra quando eu disse que ia namorar? Eu ia me sentir mal. O cavalo, né? Sentindo mal? O cavalo, né? Então o cavalo só para levantar. Legal. Não, Vou adicionar aqui o prepare statement, que eu não tinha nem colocado esse. Resulta, Eu sei. Você vai ficar bem. Você tem o rosto borrado.
A Brianna entrou em trabalho de parto. E aí, você tá bem? Direto de olho, eu vejo um cara de terno indo até o Matt e a Brianna. Tipo, quem é você? Brianna? Oi? Oi, eu sou o Barro Santos. Eu sou o advogado. Eu sou Richard Desastre. Só adicionei o prepare statement que eu estou usando lá. Eu não tinha colocado no fechar tudo aqui. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Pode me dizer o que está acontecendo? Eu que imaginei que Eu não entendi lá naqueles... onde você está fechando as conexões lá. Aqueles nulos que você está colocando. Esse não é porque é o seguinte. Eu tenho um fechar tudo que tem aqui, ó. Se a conexão não for Não, nulo, esse aí sim, Edson. Esse aí eu entendi que você tinha usado na outra Não, é aula. que na hora, Os é de que aqui, cima. na hora de preencher. Por Ah, você exemplo, está se eu tô chamando fechar tudo. eu só tô fechando o prepare statement. Então quer Entendi. dizer que não tem conexão, não tem statement, não tem result set, só tem É porque você está prepare chamando o statement. método de baixo lá, só a parte que você quer. Isso, exatamente. Legal. Entendeu? Então, se não for nulo, ele dá um close. Eu só estou chamando um. É uma forma de resumir, de facilitar, para não ter que repetir a mesma coisa. Porque eu tenho que repetir sempre isso aqui, ó. Close aqui, close ali, close lá. É uma forma Legal. de resumir. Aqui eu fecho o prepare statement. Porque ela é assim. Ela vive dizendo eu te amo, eu gosto com você de verdade. Aí você pediu para não se envolver com sua família. Depois disso, eu vou me envolver na sua vida profissional. Vou falar com sua empresária, vou espalhar mentiras sobre você. Salvar. Eu vou criar aqui também um método, por enquanto, de fechar conexão. Mas para que é acústica? Perdão. Ficou sabendo? Eu não sei se é da minha conta. É melhor ela resolver. Tá bom, vai dar nossa conta, né? Tá aqui preencher ele besta. Pronto. Então, quando eu chamar o cadastro DAO, posso salvar e aí eu fecho a conexão a hora que eu não for mais usar a operação com o banco de dados. Por que eu não estou colocando fechar a conexão aqui, ó? Por que não? Porque eu posso fazer várias operações ao mesmo tempo. E quando eu faço a instância, eu faço uma instância só. Preste atenção nesse detalhe, hein? Eu faço uma instância só. Eu posso chamar o salvar, o ler, o atualizar e o excluir tudo ao mesmo tempo, que a gente ainda não fez aqui. Então, se eu fechar, por exemplo, mandou salvar e fechar a conexão, ou mandou atualizar e fechar a conexão, como é que eu vou fazer para ele ler? Sendo que eu já fiz uma instância. Vocês prestem atenção nesse detalhe, hein? Não vão fazer errado. Por isso que fechar a conexão está isolado. E aí, não mexe aí não. Na hora de usar, vocês vão entender. Cadê? Vamos fazer o teste aqui, né? Peraí. Essa internet é tão zoada que fica tudo embaçado pra copiar. Não tem falado comigo e eu sei que vai esquisito isso. O que você falou sobre a minha linha de roupas? Algumas coisas que você falou até tudo bem, eu sei como crítica construtiva. Mas ainda você continua. O que mais me incomoda? Nem tem ainda os fechamentos completos ainda. Vai ter feito outro fechar conexão que nem vi, né? Se eu copiar, se eu fechar a conexão que você criou lá, eu fiz.
fechar conexão. Fecha. Sabe que a conexão fechou. A fecha não vale porque é A conexão tá zoada. Não tô entendendo o que você tá falando, André. Pelo menos eu. o que o Edson tá comentando aí, para mim tá dando erro. Esse fechar conexão, ele tá dando erro, não sei porquê. Ah, tá. Esse fechar conexão meu tá dando erro. 1, 2, 3, 4, 5. Calma aí. Conexão, fechar número, fechar tudo, fechar o. Você nem estava por perto, nem viu minha linha de roupas. Então por que você me fez, hein? Você acha que não vai dar em nada, é o que você pensa. Eu sei que vai dar certo. Eu não tô nem aí. Eu só nem aí do que acham. Eu tô fazendo minha vida, tá bom? Então a gente tá aqui gastando nosso tempo e toda a nossa separação. Eu vendo que é uma barreira assim, tá? Eu tenho uma barreira, tem uma barreira de separação entre as barreiras, tá? Continuando. Eu digo, não nem é você não. Hoje a gente já festa acabou, tá? Outra perna. Não, você tá tentando fazer do mesmo lado. Não, o outro braço. Eu não sei o que tem de errado com a Patrícia. Ela deve ter usado alguma coisa. Desculpa, mas tem alguma coisa errada. A Tony e eu achamos que ela, naquele momento, estava usando drogas. Filha, por que acha que é cômodo equipar com o seu pai? Eu amo você. Eu quero ver você feliz. O que aconteceu? Ela tá com dor nas costas e não sabemos se ela está tendo uma contração. É esquisito que isso ainda não tenha parado. Já podia ter partido pro hospital. Tá bom. Eles nunca pensaram que o mais importante das suas vidas Vem aqui. Seria motivo de muitos nãos em seus novos relacionamentos. Não. Que parece que você que não quer. Eu não vou ter isso com você. Agora simples da sua jura. Isso é que À primeira vista, episódios inéditos. A seguir. Quer continuar com essa linha? No Lifetime. Você precisa assistir o momento histórico. Eu tô muito nervosa. Você vai me casar com um estranho. Isso é loucura. O que os especialistas Não, usam para vocês estarem apaixonados? Tá bom. Todos os três casais, e a primeira vez que se verão, não saberão qualquer coisa um sobre o outro, será? Oi. Oi, o meu Daniel. Se casarão como estão? Oi. Como vai? Muito prazer. Nos conhecer. Igualmente. Eu também. Por ficarem casados. Aliás, de 4 semanas eles eram completos estranhos. Mas isso é enorme. Foi o casamento mão de especialistas. Bem-vindos, senhores, literatura. Mas isso dá certo. Pra mim, é um risco que vale a pena correr. Agora estão legalmente casados como marido e mulher. Eles eram solteiros antes. E agora? Casado. Uau, eu não acredito que isso aconteceu tão rápido. Eu não fiz conta. Casei com um estranho. Fomos pra lua de mel e agora vamos morar juntos. Que loucura. Será que esse salto de fé vai se transformar numa vida de amor? Achei bem, ela vai ser amada de vocês. Eu quero mesmo me apaixonar por dia do trabalho. Passar feriados com amigos e familiares pode disparar para eles prestarem todas as definições. Melhor amigo da minha mulher. Como assim? Você viu homens e mulheres serem amigos e não rolar sexo? Eu só acho que é uma coisa muito rara. Com minha esposa, não.
Eu sinto que você espera que eu me torne alguém diferente. Você não acha que eu estou sendo sincera? Então, por que estamos aqui? Em relação ao sexo, estamos atrasados. Eu sabia que Ô, Edson, difícil para ele não ter Pois não? sexual, mas eu nesse método seu, nessa tela que você tá, o terceiro método aí, o fechar result set e fechar result set, ele tá repetido, tá vendo? Ó? No prepared statement, ele tá com o mesmo nome, ele tá fechar result set de novo. Ah, tá. Depois de 8 semanas, os casais precisam Boa. tomar uma decisão. Chegou a hora de vocês decidirem. Agora que eu vi, porque eu tô copiando aqui, Eu ia chamar fechar todos, mas aí é melhor colocar um separado do outro para poder ficar mais fácil até de visualizar. Né? Uhum. Esse é o casamento à primeira vista. Casamento à primeira vista. Mas você fechou, já estava pausando. 24 dias de casamento. A questão de nossos casais se casarem como estranhos, eles precisam estar dispostos a confiar no outro de todo o coração. A confiança costuma ser avaliada em termos da falta de monogamia ou traição de um segredo, mas a confiança também se baseia em ter o outro seguro emocionalmente. Não pode criar confiança apenas com garantias. Tem que criar confiança através do comportamento, porque uma vez que se faz isso, pode criar um casamento duradouro. Então, realmente, você ainda não se cansou dessa experiência? Eu acho que só está esperando um fracasso. Não. É frustrante falar com a minha mãe sobre o meu casamento. Minha mãe deixa bem evidente que ela não aprova o meu casamento com um estranho. Eu não acredito nisso. Essa é a melhor decisão que eu já tomei na vida. Eu quero que ela fique feliz por mim. Eu estou realmente desapontada. Quero que seja mais aberto a aprender. Eu quero que seja aberto. Então, seja frustrante. Eu não vim aqui para isso. Será que dá para você saber? Não. Minha mãe não aprova o meu casamento com uma estranha. Ela é muito tradicional. Mas o casamento é muito importante. Eu nunca tive a oportunidade de ver meu pai e minha mãe casados. Então, eu quero ter aquela família em que minha esposa tenha chegado do trabalho, meus filhos da escola, e todos fiquem felizes de ver o papai entrar lá fora. Lógico. Bastante água, muito mais do que fluviante. Apenas 6. E olha só, aqui tem. O nível. Certo, gente? Ó. Se você quiser malhar, é só pegar o soprador aqui.
Gente, olha o que eu pensei. Daqui a pouco vem o moço para instalar. Se a gente olhar aqui embaixo do palco, a gente está com um espaço bem livre para a gente conseguir andar com o dez pratos. Se der para colocar de lixo, vai ter a saia, depois... Eu sei nessa área aqui para as crianças. Hoje, mãe, o cara não foi no portão do objetivo. Tava onde? Ele tava duas salas pro lado. É que foi no 511, que é o endereço. De repente, você está procurando alguém diferente. Oi, tudo bem com você? Tudo ótimo. Fotografar? Essa aqui é a marinada do... Pronto. E o Fê? Terminei de copiar aí. Eu copiei, mas ainda tem um. Demorou uma linha. Vou dar só uma saída nas costas. Procurei. Agora? Erro numa linha? Da onde? Sou paulista, aí eu tenho um sotaque. Ou fábrica na linha estreita. Se tiver erro por aqui, por exemplo, porque não foi importado. Fufi, sai daí! Sai daí! Que isso? Tá com frio? Na linha fala que não pode ser dissolvido. Mas tá com frio. Dá um print do que você tá tendo de erro e Qual- joga no grupo. Coloca, por favor, no cadastro DAO aí, só pra mim ver se tá entendendo. Tem um erro, uma linha nele. E se eu não tocar direito? Eu tô pensando em um e-mail. Are you to the point where I don't want to hear it? 6 anos criando filhos e é difícil convencer alguém de dar Os medos se abrigou, né? Todos os dias, claro, como hoje. só presente. Eu tenho um dom em pintar. Tudo por ela. Eu acho que você tinha antes desse. Você pulou o outro. Por que não me deu notícia semana passada? Quer saber? Eu não preciso. Desculpe, mas isso, eu, agora, se trata do que eu preciso. Fala, Nick. Olha só, eu vim até aqui. Eu ia fazer isso de funcionasse. Olha. Alguma coisa dentro dela dizia que ele não estava sendo sincero. Olha, presta atenção, esse é o aviso final. É melhor você ter essa mesma. O que você tá fazendo?
Não tava tão quente não, viu, Ló? Não. As amigas de Mickey notam que ela se tornou retraída e infeliz. Sua melhor amiga, Aquila, está organizando uma viagem com as amigas para dar a Mickey um pouco de descanso e diversão. Tá minúsculo, Diogo. É uma interface. Interface, a primeira letra é maiúscula. Interface, classe abstrata. Verdade. Ela não se abre com a amiga. Os tipos, se não forem primitivos, é tudo maiúsculo. É só isso que ela não. Uma coisa que eu preciso fazer. Talvez ela tenha se apaixonado pelo charme dele, talvez pensasse. Eu tenho que ficar atraente, interessado em mim, mas... Bom, vamos fazer o teste aqui, né? Ou é um segredo importante? Não é segredo. A vida, sabe? Ela não era do tipo que quisesse sobrecarregar as pessoas com seus problemas. Fazer um testando down. Alguma coisa falou de mim, Sabe aquilo? Não importa mesmo. Você namora, tudo bem. Olha, me mostra até onde a gente tá indo. Sabe o que não é? Pronta para o descanso, Mickey concorda Testar em frente é a parte mais fácil, né? Mas ainda faltam 2 semanas. E trabalhar no turno da noite. Sai fácil. Não quer dizer que vai dar certo. Ela sai às 11h10 da noite. Pessimista. Agora, Nick tem 3 dias de folga para descansar. Você que já vai... Você que já vai pedir já para mim colocar um try catch, eu vou já definir aqui, né? Aí eu vou aqui, cadastro. Portar também o pouso aqui. Aí eu faço meu cadastro normal, né? O meu tem o ID, o de vocês, se for alfanumérico, não tem, tá? Falando nisso, o meu aqui, acho que tem até dados. Sete nome. Então, eu liguei, deixei mensagens, liguei e não tive resposta. Eu estava preocupada, liguei para vários amigos em comum para ver se tinham notícias da Nick, mas ninguém sabia dela. 11 de maio. 7 endereços. 72 horas depois, ainda não havia notícias de Nick. Bom, esse é o meu teste. Aí eu preencho lá, ó. O que eu fiz, ó? Preenchi aqui meu posto com os dados aqui, ó. Tá vendo? A partir desse momento, as informações estão preenchidas dentro desse objeto. Agora eu vou transportar esse objeto para dentro lá do meu DAO, para ele fazer um insert, né? Uhum. Quando eu faço new cadastro aqui, o que ele faz? No cadastro DAO, né? O que ele faz? Ele chama o meu DAO aqui e abre a conexão. Assim que eu faço isso, ele já abre a conexão. Aí eu posso fazer o salvar. E no salvar eu passo o cadastro. Tá vendo aqui, ó? Preenchi, eu passo o cadastro aqui. Esse preenchimento que vocês estão vendo aqui, quando vocês fazem um aplicativo, essa interface, essas informações, elas estão em uma classe que recebe informações da sua interface visual. Se for, por exemplo, um aplicativo desktop, são os campos, né? Cada campo vai chamar um item desse método aqui, né? Do meu pojo, vai preencher para então realizar o salvar, que é feito apenas quando você clica no botão salvar. Se é uma página, né, web,
é a mesma coisa. Você vai preencher o formulário que tem lá. Quando você clicar no salvar, ele preenche todas as informações aqui e aí então realiza o salvar. Entendeu? É assim que funciona numa interface visual. Tá certo? Uhum. E aí, depois que vocês usam, aí você faz o fechamento de conexão. O fechamento de conexão tem que ser obrigatoriamente separado, porque aqui, por exemplo, a gente está inserindo. Daqui a pouco a gente vai criar um novo método para visualizar os dados. E aí, se você fecha a conexão automaticamente na hora de inserir, na hora de visualizar, ele não consegue visualizar porque já foi aberto uma vez aqui. Ó. Ele abre aqui. Ó. Lembre-se que ele abre aqui, quando você faz a instância. E não quando você chama o salvar. Ele não abre quando chama o salvar. Ele abre quando chama a instância. Então ele tem que fechar depois separadamente. Essa é a ordem correta? Sim, essa é a ordem correta. Tá? Ah, mas por que ele não faz no salvar, abertura e fechamento no salvar? Porque senão vocês fariam um fluxo muito grande no banco de dados, toda hora de abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, vocês podem vir a corromper a tabela. O André e o Diogo já viram isso acontecer com o banco de dados de cliente, corromper a tabela. Né? Que fica abrindo e fechando, obviamente isso não é saudável para a tabela, para o banco de dados. Dá pau. Entendeu? Então você abriu, utiliza. Na verdade, no futuro, vocês vão usar o que a gente chama de pool de conexões, que é uma conexão que fica aberta, fica permanente ali, e ele vai sendo reutilizado. Entendeu? Ele vai reutilizando sempre a conexão. Ah, já Ele não adicionou fecha. já, mano. Que da hora. Os executar, vocês vão ver que ele... O que vocês estão vendo aqui nesse momento? Tá? Ponto 1. Trabalhando com um objeto estático, no qual você não precisa fazer instância, interface, exception personalizada, tá? E, acima de tudo, uma classe independente. Ponto 2. Vocês estão trabalhando com o preenchimento de objetos. Que a gente já fez isso várias vezes, mas às vezes vocês falavam, mas eu sei usar lá, inserir informação, de string, transformo, sabe? Vocês estão aprendendo a preencher um objeto para depois utilizar ele. Tá certo? Olha lá, passando o objeto completo para depois utilizar ele. Agora vem a hora de visualizar. Vocês querem visualizar as informações que existem dentro do banco de dados, né? Essa é uma classe separada? Não, a gente vai criar na mesma classe. Vai visualizar. Aí entra aquele problema que eu já pedi para vocês olharem, né? E às vezes vocês estavam com dificuldade, que é a parte de usar o list, né? Que até o Wesley já estava perguntando hoje do danado lá. Conseguiu fazer o list lá? Eu consegui fazer conversão, não consegui fazer o list. Pois é, como é que eu faço o list aqui? Eu joguei no hashmap lá, porque É. direto no array list não foi. Então a gente vai pegar aqui, vamos fazer um list de tudo, né? Para fazer esse daqui, que é primeiro a gente fez o create, agora é o read, né? Para ler tudo. Vamos fazer para ler tudo. Ele respondeu que isso tinha sido bastante. Aqui, ó, eu vou usar o tipo cadastro para o meu list. Ó. List, só para lembrar, é uma interface. Mas eu posso ver com os meus olhos que vocês têm trocado mensagens. Olha, alguma coisa não está certa. Vamos fazer a importação aqui do meu list, né? Que ele é do tio, o tio. Não é do AWT, tá? Cuidado para não errar. É do útil. Mas eu sabia que era mais recente do que ele estava dizendo. Isso fez meu coração saltar. Deixa eu só corrigir aqui. Meu marido sempre me disse. No meu ele aparece 3 lists diferentes. Tem um que é do pacote Javac. Que é assim. Eu vou usar nesse daqui
Deixa eu ver aqui. Usar conexão Result 7, eu acho que é só isso mesmo. Tem que usar cloro. Não faça isso. Olha de dentro. Com o tempo, o cloro pode danificar os tecidos. Use Vanish Shell. Eu vou te mostrar. Vanish rende 2 vezes mais, remove 2 vezes mais mancha. Vanish. Tô com preguiça de escrever, deixa eu pegar aqui. Reserve agora e escolha até 5 ofertas grátis. Norwegian Cruise Line. Feel free. Os anos 90 deixaram saudades para muita gente. É difícil entender como um ser humano é capaz de fazer algo assim com outro ser humano. Reviva o melhor e o pior desta década. Nunca vou superar isso. O lado escuro dos anos 90. Todas as sextas às 11h05 da noite. No Investigação Discovery. As melhores pistas podem estar o tempo todo na palma das suas mãos. Os segredos da O usuário. De 3 de maio, às 10h10 da noite, no Investigação Discovery. Bom, aqui que está a diferença. Tá? O que vocês viram até hoje, quando vocês estão desenvolvendo, era sempre imprimir direto. Né? Na hora que vocês estavam trazendo a informação, fazer impressão aqui, correto? Em vez de fazer isso, o que vocês fariam? Vocês têm que transformar isso aqui em objeto para poder utilizar em outro lugar. Que objeto? Um objeto do tipo list, array list. Porque aqui está exigindo, tá vendo o retorno? Então, ó, eu tenho aqui e aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, cadastros. Eu não vou largar ele. Ficar aqui eu só saio embora. Investigação Criminal. Domingos, às 11h05 da noite. No Investigação Aqui, ó. Discovery. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma lista de cadastros. Então eu posso trazer, vamos dizer que eu tenho 10 linhas aqui. Tá? Ele vai armazenar essas 10 linhas aqui. Como que ele vai armazenar? Eu passo o loop está fazendo o quê? Está lendo isso daqui, ó. Esse next aqui é um ponteiro, né? Aqui quando eu faço um select, eu nem cadastrei não. Quando eu faço um select, deixa eu executar aqui, ó. Apesar que vai dar erro, porque eu ainda nem terminei aqui, tá? Depois eu termino. Quando eu faço um select aqui, o que ele faz? Ele vai puxar aqui uma linha, tá? O select ele puxa uma linha. Então o que faz o while? Ele vai linha a linha e vai trazendo a informação até chegar no fim aqui, ó, do que ele encontra no select que foi feito para o banco de dados. A informação que vem, ela vem aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Por exemplo, se é o nome, rs get string nome. Se é o ID, get int, tá? E por aí vai. Então, o que eu faço? Eu pego cada uma dessas informações e coloco elas dentro do meu list aqui, ó, do meu array list. Como é que eu faço isso? Como? Fran Evans faz algumas pesquisas no trabalho.
como agentes do serviço de Aí eu venho aqui, ó. Eu não criei, mas eu vou criar aqui, ó. New cadastro. Eu preciso do getInt. Eu ainda não tenho isso aqui, tá? Ele pede os registros bancário e telefônico de Nick e emite um boletim com fotografias de Nick e de seu carro. Você viu essa mulher? Isso aqui vai ser bem... Desesperado por mais pistas. Deixa eu ver se eu consigo quebrar aqui, até para ficar mais... Eu tenho medo só de ficar confuso. Eu odeio essa desgraça de autocompletar. Uma porcaria velha. Tá, ó, meu cadastro. Eu ainda não criei um construtor assim, tá? É que eu tô simplificando. Vocês não colocavam o construtor lá para passar tudo de uma vez? Uhum. 3. Isso aqui é a ordem, tá? De cada coluna. Certo. Qual que é a primeira coluna? A primeira coluna é o ID, a segunda é o nome, a terceira é o endereço e a quarta é o CEP. Tá? Então aqui esse cadastro, que é isso daqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Ele recebe um list de cadastros. Para mim adicionar um cadastro novo, cada um é um cadastro novo, tá? Aqui eu não tenho, ó, tá vendo? Eu não tenho um construtor. Muito obrigado, senhora. Vou criar um construtor aqui, ó. Mas não havia muitas informações quanto ao nome completo dessa pessoa, onde trabalhava, o número de telefone. Usando campos. Vou criar também um construtor vazio. De manter sua vida amorosa em segredo. Eu não sabia nada sobre limpar o prédio. Eventualmente, às vezes eu vou precisar só instanciar. Foi completa novidade para mim. Aqui se está tudo certo. Nome, endereço, CEP. Super daqui. Nome, endereço, CEP. String, ok. Não fazia. Mas não demora para que os detetives tenham uma mudança repentina e inesperada. Acho que não os registros bancários. Pode mandá-los para cá? Obrigado. Os registros bancários de Nick mostram que ele usou recentemente o cartão. Então ele está chamando aqui, ó. Se quiser facilitar, vocês podem fazer assim. $50 de um caixa eletrônico, em um banco, em Colômbia. Quando me alertaram que a conta bancária dela tinha sido usada, eu pensei, que bom. Que bom. Nacional. Vamos precisar da fita da segurança. Eu pensei, que bom. Ela deve ter perdido a bolsa. Ela vai acontecer. A polícia verificou a fita de segurança do caixa eletrônico para fazer uma identificação positiva de Nick. E foi o momento da verdade. Isso é brincadeira. Pode voltar naquela parte ali, por favor? Obrigado. É uma mudança na nossa investigação. Esta é a primeira pista concreta que nós temos. Mas a qualidade da filmagem é ruim. Inacreditável. Não tem rosto nem a placa do carro. Quem está ali? É uma mulher? Apesar de impossibilitados de fazer uma identificação positiva, os detetives agora... Cada vez que ele passar no loop, cria uma instância nova, preenche as informações que vêm do banco de dados naquela linha, adiciona no meu list aqui, ó. Nesse list aqui, ó. Tá vendo aqui? Adicionou nesse list, finalizou o while, return. Ele retorna para mim, ó. Organizam seus amigos e colegas de trabalho para uma ajuda à polícia. Caso me dê um erro, seguir a mesma linhagem que está aqui, ó. Pessoal, eu gostaria de 1 minuto da atenção de vocês. Eu mesma já tive uma experiência pessoal e, portanto, eu tinha a certeza que se não encontrássemos a Nick... E aqui na hora de fechar, eu estou usando o recurso de result e statement, né? Acho que eu criei um método para isso. Sabíamos que teríamos Fechar. pessoas que
que queríamos avisar as pessoas para não programar viagem de fim de semana State e nem Result. sair da cidade. E que guardem cada segundo do seu tempo para procurar State eu chamei de pessoal, você tem que cancelar seus planos para o fim de semana, cancelar suas férias, porque temos trabalho a Vou fazer. maximizar aqui, Nós ó. vamos encontrar a Nietzsche. Quem está com a gente? Os voluntários podem assinar os nomes bem aqui. Agradecemos muito. Este é o Detetive Black. Obrigado a todos por virem esta noite. Tem alguns cartões que vou distribuir entre vocês. Meu nome, meu telefone, o meu e-mail estão neles. Qualquer coisa, por mais insignificante que vocês possam achar, liguem para mim. Eu tive a impressão, desde o início das investigações, que a Nick era Entendi essa ideia desse editor. E muita gente estava preocupada com o desaparecimento dela. Então, só para vocês lembrarem, ó, esse é um método que retorna um list de cadastros. Esses cadastros são objetos. Como é que ele retorna esses objetos? Eu executo essa query que vai sendo varrida linha a linha do que estiver cadastrado lá no meu banco de dados. Cada linha que ele passa aqui, eu preencho o meu pojo, passando cada item lá. O ID, o nome, o endereço e o CEP. Assim que preenchi, eu jogo as informações dentro desse list aqui, ó. Então eu tenho, se eu tiver 10 linhas, ele vai ter aqui 10 cadastros armazenados na memória. E eu retorno essas informações. Por quê? Porque quando eu for testar, eu vou pegar e vou fazer uma varredura do que vem desse método aqui. É um trabalhinho, como vocês podem ver, porque ele tem que passar a informação do banco de dados para o cadastro e do cadastro armazenar tudo em memória no list. Então, se eu tiver 1000, 10.000, isso aqui ocupa uma memória do caramba. Nem é recomendado fazer desse jeito. A gente costuma criar uma paginação. Mas isso é um assunto para outra época, não para agora. Tá? Então, se eu tiver lá 1000, por exemplo, nesse momento, ele vai usar mais memória, porque ele vai criar um array list enorme, gigante, de cadastros. Aí eu posso trabalhar tanto na memória, tanto em objetos, eu consigo trabalhar ele no Java normalmente. Como é que eu trabalho ele no Java? Na hora de testar aqui, vou fazer uns insertos aqui, né? O senhor é Theodore Manning? Entre no meu carro. Colocar aqui Agora, Theodore. Cadastro. Pelo que eu seria chamado de... Cadastro. Não é absolutamente. Ted. Tudo bem se eu te chamar de Ted? À vontade. Ted, você já viu essa moça antes? Nick McFadden. Conheço ela. Tá. Quando foi a última vez que se viu? Salvo o cadastro. Salvo o cadastro. Semanas, qual é, cara? Tá certo? E antes de fechar, é aqui que eu vou colocar o para visualizar, né? O que eu faço? Eu faço novamente o list. Agora que o senhor disse, eu acho que é isso aí. Porque todas, mas seria todos, né? Deixa eu voltar aqui. Vou renomear para todos. E o senhor não Mais sabe quem é fácil. essa Pronto, amiga? todos. O senhor a viu depois disso? Não. Tá certo. Ligue para mim se lembrar de qualquer coisa. Quando eu chamo todos, ele faz aquela query, preenche um list e retorna um list. Eu recapturo o list aqui, tá? E aí eu posso usar um loop para exibir a informação. Mas não há evidências concretas que o liguem a qualquer crime. Precisávamos saber se a história dele era correta.
Inclusive aqui eu tenho que colocar cadastrado. Tá legal. Você arranja um mandado de busca e eu ligarei para a Colômbia avisando que nós estamos indo. Com Nick desaparecida há 2 semanas, agora qualquer esperança de achá-la viva. Então, se eu tivesse uma interface gráfica, eu estaria, toda vez que eu vou trabalhar com o sistema, isso aqui seria um preenchimento, salvei. Outro preenchimento, salvei. Aí eu tenho uma outra tela, né, no meu sistema. Essa tela seria lá um grid, né, uma gradezinha. E nessa gradezinha, né, apresentaria lá o nome, né, uma lista, né, de nome, endereço, tudo que eu salvei. Que seria essa parte aqui, ó. Quando eu chamo o DAO e faço um loop e ele preenche a gradezinha para mim. Entendeu? Então, tecnicamente, o nosso sistema ele já está meio que pronto nessa parte, onde eu consigo cadastrar e visualizar. Só precisava de uma interface gráfica, né, de simples utilização para que eu pudesse operar. Porque aqui está quase pronto, né? Está quase feito o sistema. Fazendo desse jeito aqui. Por que precisa de garrafa de alvejante? Talvez o alvejante... Ó, é aqui que daria merda se caso o fechamento não estivesse separadamente. Porque eu usei aqui, ó, como vocês podem ver, para salvar e depois para visualizar. Como a instância do DAO é onde eu chamo aqui, ó, no DAO, é onde eu chamo abre conexão. Se eu fechasse na hora de salvar, esse outro save aqui já daria pau. E esse aqui nem funcionaria, porque já deu pau aqui. Entendeu? Então, para mim não ter abertura e fechamento em salvar, abertura e fechamento em todos, eu instancio aqui, uso tudo que eu tenho que usar e fecho no final de tudo. Aí ele fecha a conexão com o banco. A detetive Hopkins chega à casa de Kendra para efetuar uma busca. 160 quilômetros dali, em Charlotte, o desaparecimento de Nick está destroçando a família dela. Sempre tem um pau, né? O Porterception. Até seria, meu filho. Durante a busca no apartamento de Kendra Woodman, encontramos vários itens de interesse, principalmente 2 garrafas de alvejante. Por que você compraria alvejante com Ted Manning? Pra limpeza. Kendra, se Theodore Manning pediu a você para comprar alvejante, ele tinha um limite. Portanto, pense no que você vai dizer. Desconfiado do que encontraram na casa de Kendra, No Porterception, pede para revistar o carro. Pode abrir o porta-malas? O veículo é idêntico ao que apareceu na fita de segurança. Parece inofensivo, mas quanto mais claro. Você der, tive um presente mas não é uma sensação boa. Mais fácil será. Tínhamos que ir mais fundo para encontrar as respostas. Podem fazer coisas ruins. Não, peraí. Esqueci só de um detalhe. Segredos sinistros. Todas as segundas. Tinha que primeiro fazer um prepare statement. Investigação Discovery. CA representa. Não é só sobre comida. Eu peguei a conexão, mas onde que eu estou usando a conexão? É sobre matar a saudade. É sobre esquecer o mundo lá fora. E não querer que a noite acabe nunca mais. É sobre fazer alguém se sentir em casa, na sua casa. Eu tô querendo resumir o negócio. Mais linda, sem falar absolutamente nada. É sobre fazer do simples algo especial. É sobre saber que aqueles pequenos momentos de todo dia são, na verdade, os maiores. Porque o que importa mesmo não é o que se vive, mas com quem se vive. Definitivamente não é só sobre comida. É sobre trazer ainda mais qualidade para as relações. Só corrigir meu bug aí. Da sua vida. Eu tava chamando a conexão, mas eu não tava usando a conexão. Então,
Ele nunca ia executar a carry. Nem sonho. Conectei, mas não usei. Só em sonho que ele ia conseguir trabalhar. Só para você, são 24 aulas particulares grátis. É só essa semana. Comece hoje em openinhas.com.br. Isso é que dá você achar que você tira tudo da cabeça, tá? Oi, querido. Deixa eu só... Olha aqui. Acho que 3 já tem. Seria o 4, 5... Converse agora e escolha até 5 ofertas grátis. Norwegian Cruise Line. Feel free. E aí, vamos fazer um vulcão? Um vulcão grande. Quem fazer a cobertura com chocolate de modelagem? Vou colocar aqui de novo que vocês, como copiaram de mim, podem ter errado alguma coisa aí, tá? Eu Com troquei certeza. aqui. Eu tava chamando a execução direta sem chamar a conexão. Então não estava tendo result set. Eu tenho que preparar a operação da SQL e daí executar. Então, dava erro de novo por causa disso. Há muitos anos. Agora, elas vão. Indo direto, sem usar a conexão, ele não ia nunca encontrar a tabela para poder trabalhar, né? Nem sonho. Ele nem sabia onde estava conectado. Nova temporada. Estreia terça, 28 de maio, às 11h05 da noite, com Investigação Discovery. Deu um loop aqui. Hã? Eu entro em loop aqui. Peraí, deixa eu ver o que eu fiz. Eu aprendi que tudo é possível. É meio difícil entrar em loop, porque aqui, quando ele preenche as informações, Assim que você deixar um rastro digital, ela vai botar de ele termina aqui quando chega ao fim, né? Esse next aqui, esse next aqui, ele vai dando true, até que não encontra mais nada, né? Quando dá null lá o resultado do banco, da tabela, da select aqui, né? Ele dá false, aí o while para. Quando ele para, ele preencheu aqui todo o list. Preencheu o list, ele retorna. Pode abrir o porta-malas? Isso aí não está certo. Depois você puder colocar no testadão lá, testando bom. Esse aqui é só usar, né? Eu criei um list de cadastros para poder receber as informações. Como ele retorna um list cadastro, eu tenho que ter o tipo aqui também de list cadastro, porque é o que ele retorna. O meu cadastro, eu faço um loop para poder exibir. Meu cadastro ele tá com warning. Hã? Meu cadastro ele tá com um tracinho amarelo embaixo. Aqui não é porque tá com esse nome aqui, ó, cadastro 1, aqui, quando for fazer o for, você não pode chamar de cadastro. Entendeu? Se você chamar de cadastro, você está chamando esse daqui, ó. Tem que ser um outro nome, cadastrado, por exemplo. Não é plural, porque cada passada ele pega o list aqui, né, e transforma em um só. Então ele pega, preenche, e aí você consegue ter o nome, o ID, cada um dos dados lá. Entendeu? Cada passada. Então isso aqui é sempre no singular. O plural é o list. O list sempre é plural. Você não armazena um, né? Você armazena várias na memória. Né? Só que é um trabalho de conversão. Você manda para o banco, né? Olha lá, você converte de objeto, você converte em informação de SQL lá no DAO. E na hora de trazer, a mesma coisa. Você pega o que vem do banco em formato de SQL, converte em objetos, ok, tá vendo? Converte em objetos para você trabalhar com eles. Então é um trabalho de conversão de um para o outro. Sempre esse trabalho acontece no sistema. Você transforma num objeto aquilo que você pega do banco e na hora de devolver para o banco, você transforma de objeto
para aquilo que o banco consegue entender. Agora deu certo. Agora foi. Essa operação é constante, vocês sempre vão fazer isso. Isso é repetitivo em todo quanto é tipo de sistema, não é só em Java, não é só na programação dessa linguagem. Todo sistema tem esse tipo de conversão. Se não é uma conversão de banco, é uma conversão de arquivo de texto, é uma conversão de CSV, é uma conversão de informações que vem, sei lá, de um Excel, de um JSON, quando você pega uma API na internet, né? Vamos dizer que você pega uma API... Só para me explicar o que é uma API, acho que chama ViaCep. Isso aqui é uma API, só para vocês entenderem. Isso aqui é uma API. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, esse formato aqui é um formato de texto, só que como ele está todo organizado e tem esse formato aqui, como vocês estão vendo, é chamado de JSON. Aqui, ó, tá vendo? JSON. Tá? Isso aqui mais para frente eu vou falar. Isso aqui é uma abreviação. JavaScript, Object, enfim. Isso aqui é um formato, tá vendo? Só que isso aqui pro Java, por exemplo, né? Pro Java, isso aqui é texto. É um texto formatado. Você tem que pegar e converter esse texto em objeto para você trabalhar com ele. Entendeu? Então, essa opção aqui, essa forma de trabalhar que a gente usa de conversão, né, que você preenche aqui as informações, ela é padrão em qualquer tipo de sistema. Mesmo que você não esteja trabalhando com banco de dados, você vai trabalhar com algum tipo de objeto que vai ter a conversão. Tanto converte para você trabalhar no seu sistema, como para devolver novamente, porque aqui você faz consulta de CEP. Então, se você quer colocar lá transmitindo um CEP, por exemplo, tá? Transmitir essa informação, você tem que transformar de objeto no formato que ele reconhece para poder ter o resultado que você quer. Então, esse tipo de coisa é padrão. Vocês vão ver isso repetidamente, muitas vezes na vida. Aquilo que eu tinha pedido para vocês fazerem no arquivo de texto era esse trabalho aqui. Eu queria ver se vocês conseguiam evoluir nesse ponto de entender que você está transformando em objeto para armazenar e vice-versa. Pegar o que está armazenado, retransformar em objeto para você trabalhar no Java. Entendeu? Mas por que eu reconverteria? Qual seria a lógica? Sendo que até uma coisa simples, a maior parte vem como se fosse texto, né? Qual que seria a lógica? A lógica é que você pode colocar condicionais, entendeu? Não é sempre texto e número básico que vocês estão vendo aí. Pode ser preço, entendeu? Pode ser preço. Você trabalhar com preço, se caso passar de tal valor, tem um desconto, né? No caso da hospedagem lá de hotel que a gente fez, né? Você pode determinar, dependendo do tipo de pessoa que está cadastrado, que está armazenado ali, vai ter um desconto. Então, por isso que você tem que converter em objeto para você conseguir trabalhar com essas informações, entendeu? Então, é uma obrigação porque você vai trabalhar, senão vira tudo texto. E texto você não consegue trabalhar com objeto. Você não consegue fazer conversão de tipo, você não consegue fazer multiplicação, divisão e etc. Você tem que converter por causa disso, para você trabalhar com ele, para você operar no seu sistema. Tá? Aqui a gente não tem uma interface visual para vocês mexerem, ficar bonitinho, direitinho, mas isso vai ser uma próxima etapa. Quando a gente terminar essa parte de DAO, eu vou ver se eu aprendo o JavaFX ensinando com vocês. Eu vou pegar a documentação, aquela história, quem sabe faz ao vivo, né? E vou tentar fazer uma tela com vocês ao vivo. Porque eu tô com uma preguiça danada de estudar isso, entendeu? Vocês podem ver que eu faço muita coisa ao vivo no improviso, né? É bem a minha cara, né, André? Vai dar certo. É bem a minha cara fazer esse negócio. O nosso DAO, eu vou colocar como exercício para vocês os outros do CRUD para que vocês façam para mim, tá? Porque se eu vou fazer os outros aqui, vai demorar, a gente vai acabar às 10 horas da noite. Eu quero um de
eu quero desse CRUD, eu quero um de pesquisar. Versão brasileira. Tá? O que eu vou querer do pesquisar? Lembra que a gente fez na aula passada isso aqui, ó? Esses where, ID, tá vendo? O pesquisar, eu mostrei para vocês aquela opção lá do like. Mostrei o like, né? Uhum. Tenho certeza que eu não tô doido. Não tô achando aqui, mas eu tenho quase certeza que eu ensinei. O like. Eu deveria ter aqui. Não guardou no histórico, ué. Ai, meu Deus, isso me deixou muito mal. Não guardou. Bom, eu vou só repetir aqui para desencargo de consciência, tá? Where nome like. Aí vocês colocam lá, por exemplo. Entendeu? Então, o meu pesquisar, ele tem que ser capaz de eu passar apenas um trecho e ele trazer para mim tudo que tem lá. Obviamente, o pesquisar pode trazer um ou mais resultados. Então, vai ser um list. É um tipo list, igual esse aqui, só que ele tem parâmetro, né? Você passa lá o que você quer, ele fecha aqui a query, executa ela e preenche o list para mim, retornando para mim visualizar depois, tá? Então eu vou ter um de pesquisar, eu vou ter um de delete, de excluir, né? De excluir. Vocês vão usar a sintaxe do delete. A Jéssica era um pouco mais tímida e na Atlética era Né? E um de atualizar. Atualizar vai ser Update. 7, aí vai ter lá nome igual Eu devia parar um pouco. Eu estava apenas 40 minutos de casa e passava os finais de semana lá. certo? Ele segue as mesmas regras que vocês já viram aqui, entendeu? O update é parecido com o salvar, né? É parecido com o salvar. Só muda aqui a instrução SQL. O delete não. O delete é especial, ele é só o ID. Você não precisa passar um tipo cadastro, né? É só o ID, você pode passar um int, né? Um int para ele receber o número e fazer a exclusão. E o pesquisar que é um pouco mais complexozinho, mas não chega a ser uma coisa muito difícil. Então, para vocês, como exercício, completar o DAO. Ok. Na próxima aula, amanhã, nós vamos fazer relacionamento entre tabelas. Nós vamos ter mais de uma tabela. Aí eu não sei o que eu vou bolar, se eu vou pegar um desses que vocês já fizeram e a gente cria ali, né? Melhor, né? Pode ser. Cria ali as tabelas que vão armazenar, né? Pegar aquele de hotel, né? De hotel? O de hotel, acho que de hotel, vai fazer de hotel, porque aí vocês conseguem fazer depois de locadora completo, o sistema completo. Aí só fica faltando a interface visual. Que aí eu vou ensinar mais um. A gente faz um relacionamento, aí vocês criam os DAOs para eles e tudo como exercício. E aí a gente faz mais um. Aprende mais um padrão de projeto chamado MVC, Model View Controller, e na parte do View eu vejo se a gente pega um JavaFX da vida só para fazer a interfacezinha bonitinha, aquela carinha, né, a costumeira, né, que tem lá os campinhos e tal. Tem que ter um editor, eu tenho que ver se eu tenho um editor visual de arrastar os campos, que Deus me livre fazer aquilo lá na mão. Aí fica parecendo Flutter, né? Vai ser uma beleza fazer isso na mão. Eu acho que deve ter, vamos ver. O Swing tinha, mas o Swing deixou de ser usado, não quero nem mexer nele. O Swing, pelo menos, eu lembro vagamente como é que ele trabalha.
Mas eu acho que o JavaFX deve ser na mesma pegada. E depois disso, feita essa parte, eu vou mostrar a data, né? Porque vocês vão também inserir data, essas informações, né? Tem que trabalhar com data, a gente vai brincar com data, fazer cálculo de data. E aí eu acho que já pode entrar na parte web. Eu só vou fazer uma revisão do que pode estar faltando de importante nessas etapas, porque tem algumas coisas que eu não vou mostrar, que o pessoal costuma colocar como isso é coisa intermediária, mas eu prefiro mostrar na prática, que aí vocês vão sabendo onde incluir, né? A exceção aqui, ó, por exemplo, se vocês quiserem melhorar ela, colocar alguma mensagem, alguma coisa personalizada para ser usada lá, também pode, tá? Fica a critério de vocês. Eu, como sou um bom preguiçoso, só estou colocando o básico, do básico, do básico, do básico. Se pudesse colocar mais básico ainda, mas aí fica meio faltando coisa, né? Tá bom? Beleza. Então, Beleza. fechado. Amanhã nesse mesmo bate-canal, no bate-horário das 18 horas. Continuação. Já vou Boa, falar. Valeu, falou. tá. Boa noite aí para vocês. Falou. Boa noite, boa Bons noite. estudos.